nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, amados irmãos, a esta pequena catequese sobre a virtude da prudência. Nós estamos vivendo neste ano 2021 nosso propósito quaresmal de fazermos exercícios quaresmais com São José. E dentro dos exercícios quaresmais, a Igreja nos recomenda 3 práticas muito objetivas: a oração, a penitência e a prática da caridade. Meus irmãos, vamos experimentar nessa quaresma de 2021 e em todas as quaresmas um crescimento espiritual e humano por esses exercícios espirituais. E nós, pela Academia da Fé, escolhemos, Deus nos inspirou a escolher, viver a prática da caridade dentro de casa, na convivência familiar. E nós estamos fazendo assim, a cada semana, uma virtude para ser trabalhada por nós, para crescermos nessa virtude e assim exercitarmos a caridade fraterna dentro das nossas casas. Nessa semana em especial estamos meditando sobre a virtude da prudência e eu estou aqui com o nosso querido Catecismo da Igreja Católica. Nos diz o Catecismo no número 1806: a prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Em primeiro lugar, ela é uma virtude cardial. Uma virtude cardial significa o quê? Como diz até o parágrafo anterior. 4 virtudes têm um papel de dobradiça, que em latim se diz cardo, cardinis. Por essa razão são chamadas cardeais. Imaginem uma porta muito pesada e você quer abrir essa porta. Sem dobradiça, aquele ferrinho, eu estou olhando para a porta ali, aquela dobradiça que fica ali em cima, no meio e embaixo. Sem ela, você tem que pegar a porta com toda a força, tirá-la do lugar e abrir. Com a dobradiça, com um dedo, eu abro a porta facilmente. A dobradiça, ela abre a porta com facilidade. A virtude cardial, ela abre uma porta facilmente para uma série de virtudes. Posso pensar também nos pontos cardeais. Elas são referências para todas as outras virtudes. Por isso são 4. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Ok? Para qualquer rumo que eu for na minha vida, eu tenho uma virtude cardeal como referência. Eu posso crescer nas virtudes em todos os aspectos a partir dessas 4. Falando da virtude da prudência, como lemos o parágrafo 1806, é a virtude que dispõe a razão prática a discernir. Esta virtude, então, está concretamente unida ao discernimento.
Discernimento pela razão, pelo intelecto. Deus nos deu a inteligência e nos deu a habilidade de raciocinar as coisas, de inteligir as coisas. E pela inteligência, por nosso intelecto, nós temos o discernimento das coisas. Eu vou discernir se isso é bom ou mal. Completa aí a virtude. É a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância. Então, é um discernimento dado a qualquer circunstância da vida. Vamos escalonar as coisas. É um discernimento e ele é dado a qualquer circunstância da vida. Nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. É um discernimento em qualquer circunstância para o nosso bem, o verdadeiro bem. Não é um discernimento que quer te conduzir ao mal. Eu vou discernir sempre para escolher o bem. O bem. Ser livre significa escolher o bem. Ser escravo significa escolher o mal. Então a prudência me conduzirá sempre para o bem, para a escolha do bem. Mas ele completa nessa frase: escolhendo os meios adequados para realizá-lo. Eu vou observar os meios ao meu redor para fazer as minhas escolhas, para tomar as minhas decisões. A prudência me auxilia nisso, a tomar decisões e fazer escolhas adequadas para o bem, usando os meios ao meu redor para isso. Ele segue ainda dizendo, citando Provérbios 14:15, o homem sagaz discerne os seus passos. Depois, citando 1 Pedro 4:7, sede prudentes e sóbrios para vos entregardes às orações. A prudência é a regra certa da ação. Escreve São Tomás, citando Aristóteles. Como é forte essa frase. A prudência é a regra certa da ação. Não se confunde com a timidez ou com o medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. Não. As pessoas, às vezes, meus irmãos, pensam que são prudentes, mas no fundo elas estão com medo. Eu estou diante de um conflito e eu preciso, com muita humildade e liberdade, me posicionar nesse conflito. Mas às vezes por medo eu silencio, achando que sou prudente, achando que a prudência é me calar. E às vezes eu estou pecando por omissão. Ao inverso disso, às vezes por falta de prudência, como fala mesmo aqui o catecismo, existe a dissimulação. Por falta de prudência, eu acho que eu tenho que rasgar o verbo a todo tempo e falar tudo que vem na cabeça. E nem sempre isso é bom. A prudência, ela me regula. Não só nas palavras, mas nas atitudes concretas. Porém, a prudência é um discernimento da razão. Para crescer na prudência, eu preciso formar a minha razão, formar a minha consciência cristã. Porque se eu sou católico e dou testemunho de ser um outro Cristo nesse mundo, eu preciso crescer na prudência para escolher sempre o bem, para agir inclinado ao bem, diante de todas as circunstâncias. Mas para fazer escolhas, eu preciso ter a consciência formada para saber escolher. Pegamos as idades da vida. Uma criança não sabe escolher muito bem, mas o papai e a mamãe ensinam as melhores escolhas. À medida que aquela criança cresce, ela começa, por sua própria consciência já formada, a fazer as suas próprias escolhas. Como adultos, claro que somos, nós somos integralmente responsáveis por nossas escolhas e as consequências que vêm delas. Portanto, eu preciso escolher sempre o bem, e o bem é revelado. O bem é o próprio Deus. O bem é a palavra de Deus que se revela. Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não conheço as verdades da Sagrada Escritura e da nossa santa teologia, como que eu vou escolher sempre o bem?
Perceba que, sem formar a minha consciência, eu tenho grandes chances de errar, de escolher mal, de fazer escolhas incoerentes. Crescer na prudência é crescer na formação da consciência para escolher sempre o bem. Sempre o bem. Veja como é profundo isso que o Catecismo nos diz. E ele conclui dizendo: o homem prudente decide e ordena sua conduta segundo este juízo, o juízo da consciência. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Por quê? Porque formamos a nossa consciência moral, a nossa consciência de fé. Meus irmãos, eu faço essa catequese para animar vocês a buscarem mais catequese. Sempre. A Igreja nos chama a vivermos a catequese permanente. O que é a catequese permanente? É um estado permanente de estudo da Sagrada Escritura, do catecismo da Igreja, da nossa doutrina católica, da moral, da espiritualidade. A formação da consciência é um dos grandes pilares da santidade. Crescer na prudência, aqui eu termino, significa crescer na formação da consciência para regular as minhas escolhas, o meu agir. A prudência, ela está em consonância com a consciência bem formada. Eu peço a graça a Deus e eu exercito a virtude da prudência com muito esforço. Porque a formação da consciência, ela é sempre amparada pela graça de Deus, pela vida de oração. Eu preciso não só ser um estudioso da palavra, do catecismo, eu preciso ser homem e mulher de oração espiritual. Porque a fortaleza, a temperança, a justiça acompanham essa grande virtude da prudência como as virtudes cardeais, formando o ser humano na sua humanidade, mas sempre, sempre amparadas pela graça. Eu uno a graça que Deus me dá ao meu esforço pelas virtudes e assim eu encontro profunda conversão, crescimento. Vivamos com intensidade dentro de casa, meus irmãos, que é a nossa grande escola, a virtude da prudência. Que Deus abençoe você e a sua família. E vamos concluir mais uma vez suplicando o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Fecha seus olhos um instante e canta. Peça ao Espírito Santo que venha sobre nós com a sua luz para iluminar a nossa razão, a nossa consciência de fé e nos dar a graça e a disposição interior para querermos sempre mais. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.